Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia. Só um instante. Pronto. Irmãos, antigamente, quando parecia um novo convertido, o que é que a gente fazia? A gente aconselhava ele a procurar uma congregação, a mais próxima possível, não é verdade? Antigamente, quando alguém se convertia, a primeira coisa que a gente fazia era direcionava ele para procurar uma congregação a mais próxima possível. E ele assim ia decidir se congregar naquela denominação mais próxima, por conta da distância. O menor percurso seria melhor para ele, né? Porém, hoje em dia já não é assim. Eu, pelo menos, quando eu sei que alguém se converte, conversa a Cristo, já vem-me uma preocupação. Por conta do inumerado de denominações heréticas que tem surgido. Hoje se é bem comum vermos diversas denominações, né, próximas até de nossa casa. Talvez quantas denominações não tem em sua rua ou aonde você mora. Eu mesmo onde eu moro tem diversas denominações. Mas hoje a gente se preocupa porque, infelizmente, a gente não recomenda qualquer denominação. Não é qualquer lugar que a gente vai recomendar um novo convertido, uma pessoa se converteu há pouco tempo, aí. Mas pelo contrário, hoje causa-nos preocupação por conta do pequeno número de igrejas que têm tido comprometimento ou ministérios. Eu quero ressaltar essa mensagem sempre como ministério, né? Tudo bem, a igreja somos nós, mas eu quero ressaltar como ministério. Se porventura eu cometer este erro de falar igreja, você entenda que foi um erro de expressão minha, tá certo? E por conta, irmãos, da falta de ministérios com comprometimento com a verdade, né? E quantos templos você acha que existe hoje no mundo? Quantos são perto, né, de você, perto da sua casa? Templos enormes, congregações que tem milhares de pessoas indo, né, frequentando semanalmente, no final de semana. E é uma enorme massa de pessoas, né, que se congregam em diversas denominações. E esse número não larga de aumentar. Dia após dia, a gente vê surgindo novas denominações, novos ministérios são fundados, novas congregações são abertas, né? E milhares de nomes são dados, cada nome mais criativo que o outro. E uma certa feita, me perguntaram a respeito disso, sabe? Um irmão chegou para mim e disse: irmão, eu acho muito errado isso, sabe? Uma pessoa sai de uma denominação e vai abrir outra, né? Eu acho muito errado, porque é que não continua todo mundo no mesmo lugar, sabe, ali. Eu acho errado esse negócio de abrir congregação, né? E eu falei para ele e disse para ele que eu via dois pontos: o ponto negativo e o positivo. Primeiro, eu expus para ele o ponto negativo. Primeiro, o negativo. Qual motivação é que está sendo para se abrir essa congregação? Porque, infelizmente, irmãos, a maioria são motivados por conta de partidarismo. Então, somente porque alguém está na denominação e lá ele não é o líder, né? Ele não está pastoreando e ele quer ter o seu próprio ministério para ele ser o líder, ele ditar não somente as regras, ele ter algo que ele está à frente. Então essa motivação aí, ela é totalmente
errada. E nós também vemos outras motivações erradas, como para obter lucro, por ganância. Então essas são motivações totalmente erradas. E para ganhar dinheiro, para ficar rico, motivações gananciosas. Então esse é o motivo errado de se abrir denominação. Se você ver qualquer pessoa abrindo uma denominação dessa, né, é a motivação errada. Porém, a motivação certa. A motivação certa é que alguém pode estar em uma denominação, em um ministério, e ele vê muitas heresias lá, e ele às vezes tenta até se manifestar contra aquelas heresias, porém não lhe dão crédito, não lhe dão espaço. E para não ficar ali aguentando aquelas heresias, ele prefere sair. E ele vê que ao redor tem muitas heresias, então assim ele se decide abrir e fundar um ministério e abrir uma congregação. Por conta que assim ele vai poder ter zelo com a verdade. Ou seja, quando se aperta com o intuito de pregar o evangelho, de defender, de ter zelo pelo santo e bendito evangelho, para pregar, para ganhar almas da maneira correta, para edificar as ovelhas de Cristo, aí sim essa é a motivação correta. E, infelizmente são poucos ministérios que têm sido abertos, têm sido fundados com esse intuito, né? Mas a gente vê que muitas pessoas estão muito desanimadas com os ministérios atualmente, né? A gente tem visto uma revolução muito grande por conta da apostasia que tem entrado em muitas denominações e por conta disso tem aumentado muito o número de desigrejados, pessoas que perderam realmente, viram que as denominações perderam até a credibilidade e ficaram traumatizados e decidiram não congregar em nenhum ministério, né? E uns dizem que a igreja certa é a denominação pentecostal, né? A igreja Assembleia de Deus. Outros dizem que a igreja de Deus é amor. Outros dizem a denominação certa é a reformada, né? E outros até dizem a igreja certa é a católica, né? A igreja católica. E daí vai, né? Vai uns dizem, mas a pergunta vem, qual o ministério correto para congregar? Qual ministério você deve procurar para congregar? Talvez você que está sem congregar, está duvidoso de aonde congregar, vai aqui algumas dicas sobre o ministério correto, umas dicas orientadoras sobre algumas características do ministério correto para você congregar e decidir congregar. Em primeiro lugar, a característica de um ministério correto para congregar é esse. Primeiro, você não deve congregar em um lugar onde não tem doutrina. Ou seja, o lugar tem que ter doutrina. Um lugar correto para você congregar tem que ter doutrina. Gálatas 1:8 vai dizer que mesmo ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Paulo vai dizer que se alguém, ele usa até a expressão anjo do céu, seja que tem proximidade de Deus, seja que o seu nome significa, são mensageiros, mesmo eles anunciar outra mensagem, outro evangelho, outra doutrina, seja anátema, amaldiçoado. Talvez a questão da doutrina seja a principal característica, porém no decorrer da mensagem eu irei dar outras características. Mas doutrina, se é comum muito hoje, irmãos, na massa, muitas igrejas não valorizar a palavra, a doutrina, o evangelho, e troca por quê? Por show. Quantas denominações são dia após dia tocadas por show, onde se tirou o culto de ensinamento, onde se tirou escolas bíblicas dominicais, aonde se tirou qualquer tipo de estudo bíblico e acrescentaram o show gospel, o arraiá gospel, a rave gospel, trocaram por louvorzão e por vários movimentos, e aonde tiraram a doutrina. Então, essa não é um ministério bom de se congregar, que é um ministério que não tem doutrina. E a doutrina, muitas vezes,
ela não é passada para os membros, porque muitas vezes na denominação o pastor é descomprometido em estudar a palavra. Em um local, irmão, que o pastor é descomprometido em estudar a palavra, certamente ele não vai saber, ou ele não vai conseguir passar, ou ele não vai saber expô-la corretamente. Talvez você diga, mas na minha denominação tem doutrina, mas como que essa doutrina é exposta? Porque se ela for mais exposta de uma maneira totalmente errada, vai ser mesmo que não ter. Vai ser mesmo que não ter. Então, onde o pastor tem comprometimento com os estudos das Escrituras. Isso é muito importante. A gente vê hoje em dia tantos pastores preocupados em ganhar dinheiro, em enriquecer, e não estão preocupados. A maioria desses pilantras que se denominam pastor, mas que não estudam as Escrituras, não estão preocupados com o rebanho, são preocupados com o dinheiro. Com o dinheiro, não estão nem aí. E muitas vezes distorce a palavra, traz uma pregação triunfalista, terreno, porque eles não estudam e tem medo mesmo de expor a palavra como ela é, e assim enganando os irmãos, né, com falsas promessas. E muitas vezes tem trocado a pregação por reteté, só aquele movimento, esse tal reteté de Jeová que dizem que isso não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico, tá certo? Eu estou preparando uma mensagem, um estudo sobre refutando o movimento reteté, você que é pentecostal, né? Eu não estou aqui de maneira nenhuma aqui refutando o pentecostalismo clássico, estou refutando o movimento reteté que se acrescentou em muitas denominações pentecostais, que hoje, infelizmente, muitos pentecostais não têm noção do que é pentecostalismo, né? E têm adotado isso sem saber. E é só pregação triunfalista, aí só cura, só campeã da prosperidade, onde o pessoal só se preocupa com isso, mas cadê a doutrina? Não tem doutrina. Na congregação certa, toda a liturgia gira em torno da palavra. Oferta, louvor, pregação, tudo isso gira em torno da palavra. Né? Porque pode até ser exposta e tudo, esses pensamentos filosóficos, eu não vou dizer que isso é pregação, mas ninguém é edificado. E, infelizmente, irmãos, gerará falso cristão. Nós temos muito falso cristão. É consequência, sabe de quê? Falta de doutrina. Por que é que no nosso país os evangélicos têm sido mais conhecidos pelo seu mau testemunho do que pelo seu bom testemunho? Falta de doutrina. É consequência dos pastores não estar pregando doutrina, não estar expondo um bom estudo bíblico, uma boa pregação, uma boa doutrina. Quando a teologia é abandonada, a conduta entra em colapso. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo é destruído, porque faltou conhecimento. A falta de conhecimento gera uma consequência de destruição para o povo de Deus. Quantas vezes Israel sofreu consequências por falta de conhecimento, por falta de alguém que lhes instruísse, né? Mas outro local correto para você congregar é onde o líder, primeiro, um local correto é onde tem a sã doutrina, né? E em segundo lugar, onde o líder vive de acordo com a palavra. O líder vive de acordo com a palavra, né? Paulo, ele vai falar assim, ó. Paulo, ele vai dizer assim, ó. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mostrando que o líder ele tinha a responsabilidade de ser exemplo e de também andar de acordo com a palavra. Porque tudo bem, o líder, o pastor, ele é um homem sujeito a falhas, sujeito a erro, tem defeitos. Porém, também vale ressaltar que ele tem que ter uma boa conduta. Porque existem pessoas que congregam em ministério que o camarada, meu irmão, só a misericórdia de Deus. E assim diz, não, mas ele é homem, é falho. Né? Mas é envolvido em várias coisas. É um adúltero, já no terceiro casamento. Ganancioso, homem mal visto pela sociedade, fofoqueiro, devedor, deve a muitas pessoas,
E daí vai, carnal. As pessoas dizem, não, mas é um homem, ele é falho. Não. O líder ele tem que ter uma boa conduta. Paulo vai dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo buscava imitar Cristo. Paulo tinha referência de Cristo, tinha um padrão de conduta. Ou seja, Paulo buscava viver a palavra, não era só ensinar. Existe líder que somente ensina a palavra, mas não busca viver. Né? Quando você vai ver a vida, é toda desmantelada. Às vezes é querendo mostrar um nível grande de santidade para os membros, onde ele mesmo não vive. Isso é hipocrisia. Né? Então, onde um líder é um hipócrita que não busca viver a palavra, você não é obrigado a congregar em um ministério assim. Ó, se 1 Timóteo 4,12, Paulo vai dizer assim para Timóteo: ninguém despreza a mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor e no espírito. Vai dizer no trato, ou seja, na prática. Seja exemplo na palavra, no trato. Mas, em segundo lugar, onde o líder não é avarento. Se você tiver em uma denominação que o líder não é avarento, é o ministério correto. Porque, infelizmente, irmãos, requer que um homem de Deus ele não seja avarento. Não seja avarento, ou seja, louco por dinheiro. Quantos pastores aí são doidos por dinheiro, uma avareza, né? Megas templos, arrecadando milhares de dinheiro por mês, e mesmo assim eles não deixam de todo culto estar explorando o povo. O povo dar o dízimo, para o povo pegar o envelope, para o povo pegar o carnê para pagar não sei o que, para pagar mais não sei o que. O povo, quando terminar o culto, passar pela cantina da igreja ou para comprar alguma coisa que os irmãos estão vendendo lá fora. Para o povo comprar no bazar da igreja. Para o povo comprar na biblioteca da igreja. E tudo, muitas vezes, gira em torno do quê? De um coração avarento desse pastor, porque vai ir dinheiro para o seu bolso. Pastores avarentos, que tenta tirar de tudo, sabe? Bisbilhotando a vida dos membros, atrás de saber quanto que ganha, sabe? Em busca de dinheiro, ou seja, onde o líder é um avarento, você não congrega em nenhuma denominação de um líder é avarento, né? E nem explorador, sabe? E quer obrigar o povo, sabe? Quer ser um ditador. Existe líder aí que é ditador, explorador, sabe? E onde ele quer ser a maior autoridade, nada pode ser revogado dele. Onde se é usada a expressão, não, ele ameaça, eu não toquei no ungido. É como se ele quisesse ter uma impunidade a respeito disso. Ou seja, como se ele pudesse cometer os erros dele, andar totalmente fora da palavra e ninguém pudesse chegar para ele. Esse negócio de toquei no ungido, infelizmente, irmãos, é um texto fora de contexto, entendeu? Foi Davi que usou essa expressão quando teve a oportunidade de matar Saul. E Davi está falando em relação a não matar, ferir e matar. Não está falando a respeito de discordar, tá certo? Tudo bem, a palavra manda a gente ser submisso. Termos submissão à liderança, mas uma liderança bíblica. Se você tem um pastor, congrega uma igreja que o pastor é homem de Deus, expõe a palavra, seja submisso a ele. Mas se não, você vai ser submisso a um homem até aí enquanto ele for submisso à palavra de Deus. Você pode revogar esse negócio de não toquei no ungido, você não está atrás de matar. Davi teve a oportunidade de matar. Aí o pessoal pega esse contexto e coloca como ninguém pode dizer nada. Que conversa é essa? Você pode sim discordar, indagar. Se o homem está vivendo uma vida totalmente devassa, você não é obrigado a ser submisso a um homem desse. Né? E vamos ver aqui, irmãos. Então, esta é as características de um ministério, né? Que você não deve congregar. Mas, em segundo lugar, vamos ver alguma justificativa errada para a pessoa não sair das igrejas heréis, dos ministérios heréis. Né? Porque tem gente que usa tanta justificativa que são erradas.
Porque tem pessoa que diz que é errado mudar de ministério, né? Diz que é errado mudar de ministério. E tem um medo muito grande, né? Mas qual é o intuito, irmão, de alguém mudar de ministério? É buscando a verdade? Porque se for buscando a verdade, meu irmão, você passa por 100, mas todos os 100 seja buscando a verdade, buscando ouvir lá a pregação da verdade. Se não for, né? Então não vale de nada você estar mudando. Se a motivação sua só milagre, bens financeiros, não adianta de nada você estar mudando, né? E a gente vê que tem pessoal que não muda porque diz que todo lugar tem defeito, né? Tem gente assim, irmão, eu tô lá, mas eu não vou sair de lá não, porque todo lugar tem defeito, não é verdade? Tem gente que diz assim. E, de certa forma, isso, pelo lado humano, todo ministério tem defeito, né? Mas a diferença está no nível de defeito e que área é esse defeito, não é verdade? Porque, me desculpe, irmão, se você acha que você está na denominação e você está vendo um pastor herege, entendeu? Explorando os membros. E você não vai sair de lá, porque todo lugar tem defeito. E é como se você estivesse colocando que todo lugar tem esse tipo de coisa, não. Eu sei que são poucos, mas existem denominações, existem ministérios que são pouquíssimos. Mas que pastores têm caráter, têm fidelidade à palavra de Deus, né? Então isso não se encaixa em defeito, tem diferença. No lugar onde um pastor está explorando os membros e um outro lugar que ele está com o intuito tão somente de pregar o evangelho, né? Então não é todo lugar que tem defeito. Porém, todo lugar tem defeito ao ponto que de defeitos humanos, como nós somos. Nós temos defeitos humanos. Defeitos muitas vezes relacionados à nossa personalidade. Que pode muitas vezes nós discordarmos de alguma coisa, porém a doutrina ela tem que permanecer intacta, entendeu? Então você tem que procurar um lugar onde pregue a doutrina. Se você está no lugar aonde o pastor é um mau caráter e não prega a doutrina, e você dizer que não vai mudar porque todo lugar tem defeito, você está errado. Isso é uma desculpa. Esse tipo de defeito que é distorcer a doutrina, nem em todo lugar tem. Se você acha isso, não tem. Agora, eu repito, defeito como nós seres humanos, todo lugar vai ter. Se quer ter um exemplo bíblico de defeito, Paulo vai dizer assim, ó, que muitos têm pregado o evangelho por ganância, né? Mas Paulo vai dizer assim, que pouco me importa que o evangelho seja pregado, né? De qual forma o evangelho seja pregado, mais ou menos é assim o versículo, né? Ou seja, muitos estavam pregando o evangelho, né, ganância, né, para aparecer, desculpa, vanglória. Muitos estavam pregando o evangelho naquele tempo para aparecer. E Paulo vai dizer, ó, que não se você sabe que muitos estavam pregando para aparecer, mas ele não se importava. O importante é que o evangelho fosse pregado. Aí tem diz que assim, então todo mundo pode pregar o evangelho de toda forma. Não. Aí mostra uma forma defeituosa, um sentimento defeituoso das pessoas, pregar por vanglória. Mas Paulo ele ressalta que o evangelho estava sendo pregado. Ele não cita distorção. Ele cita um sentimento errado de quem estava propagando, nos mostrando, né? Era um defeito humano nas pessoas que estavam propagando. Porém, o evangelho ele não ressalta heresia. Porque se ele fosse ressaltar que a palavra não estava sendo exposta como ele estava se contradizendo pelo texto de Gálatas 1:8, né? Que mesmo eu, anjo do céu, nos anunciou outro evangelho seja nada. Vocês eram pessoas que estavam pregando o evangelho, porém com intenções erradas. Nos mostrando o que? A questão do defeito. Pode ter você ir para denominações que lá pregam o evangelho e tem defeito nas pessoas. Tem uma personalidade diferente, uma pessoa vem a se vangloriar, uma pessoa vem a cometer um deslize humano, porém é muito diferente você estar na denominação herege, né? E deixa eu ver. E por causa de placa de ministério. Tem gente que não desculpa, sabe o quê? Placa de ministério.
Às vezes entende que o ministério prega a verdade, anuncia a verdade, porém não muda, porque ele só quer isso, uma igreja fosse centenária. Ah, mas se aquela igreja fosse centenária, eu congregava com ela. Eu gosto da doutrina dela. Mas se ela fosse centenária, eu ia para lá. E quem é que disse que Deus ele tem comprometimento com o tempo? Deus não tem comprometimento com o tempo não, irmão. O ministério não é verdadeiro, não é porque ele tem 100 anos, não, 150 anos, 300 anos. Até porque a palavra de Deus ela vai além disso. O que vale é se esse ministério, independente tem um ano, tem um mês, tem 3 meses, o que vale ressaltar, o requisito principal está de acordo com a palavra. Ora, quando Jesus veio a seita farisaica, já existia há muito tempo e nem assim foi verdadeira. Jesus a refutou verazmente porque era falsa. Aí as pessoas, o meu ministério ele é correto porque tem 100 anos. Nada vale, meu irmão, 100 anos. Entendeu? Nada vale. Até porque a maioria, tem muitos dessas denominações aí, que esse pessoal se gaba, nem vive mais da mesma forma que era 100 anos atrás. Tá bom? Os homens mudaram bastante, aí vai dizer que é 100 anos, tem uma história. Isso não vale de nada. Isso não vale de nada. Você está distorcendo a palavra, você está pregando o evangelho só por ganância, não vale de nada. É desculpa. Muito não muda porque são apegados a placas ministeriais. São apegados a placas ministeriais. Eu não vou porque o meu ministério é o ministério mais conhecido do Brasil. Eu não vou que a minha denominação é uma denominação muito forte. Grande coisa. Deus não tem comprometimento com placa de ministério. A placa de ministério, irmão, serve só como uma identificação. Na sua rua não tem uma placa? Não é verdade? Na minha rua aqui tem uma placa. É para quem quiser vir resolver alguma coisa nessa rua, a placa identificada fica a localização. O nosso ministério chama-se Missão de Fé. Aí tem gente que, vocês usam o nome de ministério, é só para identificar, camarada. Que se nós deixarmos lá sem placa, sem coisa nenhuma para as pessoas achar e para nós se identificar, seria difícil. Nas mídias sociais nós se identificar, nós tínhamos que usar o nome. Aí assim, nós preferimos colocar missão de fé para identificação. A gente não vive se vangloriando missão de fé. É uma forma de identificar o nosso ministério, mas é uma forma de vanglória. Né? E a gente vê, irmão, que muitos toleram heresias por isso. Mas imagine, irmão, se Lutero usasse essa lógica. Né? Você que vive aí nas denominações, dando seus desculpas, não sai de lá, sabe que é herege, se sente mal, aí não sai. Tudo isso aí, imagine se Lutero fosse ver sua situação hoje. Ele ia rir de você. Ele ia rir de você. Isso não é motivo para você ficar, irmão, penando na mão de um lobo, sabe? Sofrendo. Tem gente, irmão, depressivo nas mãos de falso profeta, passando depressão, sendo explorado, e ainda assim não quer se libertar dessa denominação. Irmão, se liberte, sai de lá. Deus não te chamou para ser capaz de pastor nenhum, para viver aprisionado de denominação nenhuma. Tem pessoas que vivem como uma prisão, sabe? Com peso na consciência, sabe? Por conta disso, se Lutero fosse fazer isso, não, Lutero, meu irmão, na época dele, ele se levantou com a maior denominação da época, meu, com o maior império da época, era uma potência. Até hoje a Igreja Católica é uma potência. Ela é como se fosse o Estado. O que ela fala, pronto, é acima de muitas coisas. Mas interessante, não é acima da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, não fique nessas denominações, tudo, essas placas, esses homens que estão diante são maiores do que Deus, não, tá certo? Então não se apegue com isso, né? Um dia assim, sei que minha congregação é herege, mas o que vai prestar conta vai ser somente o pastor, né? Tem gente que diz assim, que vai prestar conta é só o pastor, eu vou ficar lá, ele que está errando, né? Mas, meu irmão, ó, as consequências você sofre também. Eu não vou dizer que você parar um período de tempo, tudo bem, mas você se acomodar a ficar nessas denominações hereges, só pensando que quem sofre as consequências é o pastor, não. Você vai sofrer, talvez você já sofre, vai sofrer consequências. Me diz uma coisa, quando os reis erravam, né, naquela época, e o povo seguia os reis, quem é que sofria as consequências? Era todo o povo. Israel, quando errou, na época de Jeremias pregando o arrependimento, e aquele povo nem ligava. E uma coisa, foi só os reis que foram levados para o cativeiro babilônico? Não. Toda uma nação rebelde foi levada. Sabe por quê? Porque seguia e apoiava, irmão. Então, seguimos e apoiar esses hereges, nós vamos fazer, nós sofremos consequência também. Então, se decida.
Saia do meio desse povo, né? Não, não mudo por causa do movimento carismático. É porque assim, tem gente que diz assim, irmão, não mudo, sabe por quê? Porque eu gosto do reteté, sabe? Eu sou do reteté. E estas já são pessoas que estão lá, não por engano, mas porque gostam, né? É o tipo de gente que não sabe por conta disso. Pessoas que gostam do reteté, do movimento, né? Uma certa vez eu vi o pastor Jadel falando que uma irmã veio visitar a gente. Um dia que ele expôs a palavra, pregou a palavra e no final ela disse, pastor, aqui é muito bom. Porém, aqui precisa de um pouco mais de movimento. Achei um pouco sem sal a denominação. Por conta de não ter muito movimento. Aí o pastor olhou para ele e disse, irmão, pois aqui o sabor, o sal aqui está na medida certa. Né? Então tem pessoas que são apegadas com esse movimento, reteté, é pessoa rodopiando, profetizando, e são pessoas que não são enganadas, não. Estão lá porque gostam. E de certa forma ajuda a propagar o engano. Né? A gente vê, irmãos, o exemplo da igreja de Corinto, que era uma igreja totalmente cheia de dom, mas igreja carnal. Então isso não é requisito para alguém congregar na denominação, porque o pastor revela isso, revela aquilo, porque as irmãs são canela de fogo, nas canelas delas são de carne e de osso. Não existe negócio de canela de fogo. Aí tem, mas é gíria de crente. Onde é que diz que crente tem que usar gíria? Crente tem que usar o linguajar bíblico. E isso nem bíblico é. É só um linguajar criado por esse meio aí herege. Né? E tem gente que diz, o dom, são cheios de dom. E quem que diz que dom, irmão, a igreja que é cheia de dom é requisito para você congregar? Isso é desculpa, irmão. Se fosse por isso, a igreja mais potente da época era a igreja de Corinto, e não era, porque era cheia de dom. Paulo vai chamar ele de carnais, sabe por quê? Porque tinham dom, mas não tinha o fruto do Espírito, eram carnais. Os irmãos dividiam a igreja, a classe que tinha mais condição por um lado, os mais pobres por outro. Acepção de pessoa. Diz que tinha um filho que estava tendo um caso com sua madrasta. E Paulo vai chamar aquela igreja de carnais, vai tratar sobre os dons. Lá em 1 Coríntios 14. Ou seja, dom não é motivo para você congregar em um ministério por causa de dom e ficar pegado por isso. Entendeu? Por isso. Jesus ele vai dizer lá em Mateus 7, 23, que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não fizemos milagre em teu nome, não profetizamos no teu nome, expulsamos demônio no teu nome, e Jesus dirá abertamente, apartai de mim, maldito, vais praticar a iniquidade. Que adianta, as pessoas estão cheias de dom, aquela coisa toda, aquele movimento todo, mas não dão o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? A Bíblia vai dizer que a árvore é conhecida pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. E o Espírito Santo também tem o seu fruto. Gálatas vai falar isso. Gálatas 5. Amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Então, essas pessoas que fazem só esse movimento e não demonstram fruto, infelizmente, não é lugar correto para congregar. Se a gente for ver o exemplo de João Batista, não fez nenhum sinal, mas Jesus vai dizer que foi o maior profeta nascido de mulher, pelo seu ofício. Ou seja, irmão, é um exemplo, né, que não precisa uma denominação ter milagre, profecia, reteté, não. Tem que ter a palavra. Despreza a palavra, despreza toda a liturgia bíblica. Né, aí você vai ficar apegado com isso. Né? E o homem de Deus, ele não é caracterizado pelos dons que tem, mas pelas verdades que diz, né? Aí outros têm medo de sair por conta, com medo do pastor amaldiçoar, ou os irmãos excluir, né? Aí tem gente que acha, o pastor vai me amaldiçoar, eu vou sofrer as consequências, eu vou perder a minha salvação, né? E onde é que diz, irmão, que primeiro ele já está errando, quem está errado é ele, né? Ele amaldiçoar. A Bíblia diz que tem que abençoar até os que nos perseguem, e ele está indo contra as escrituras, está em rebelde. Ele está desobedecendo a palavra de Deus, que está amaldiçoando o irmão em Cristo, né? E tem gente que acha que vai perder a salvação por causa disso, meu irmão. A sua salvação não é tirada por uma bobagem dessa, não. Essa salvação, ela flui de Deus. Pastor nenhum tem capacidade de tirar a tua salvação, não. Mas tem gente achando isso, né? Onde o pastor profetiza que se alguém sair vai acontecer algo ruim, né? Aí o pastor profetiza. Sabe que o membro está querendo sair e usa dessa chantagem. Vou profetizar aqui. Você sair vai acontecer isso e aquilo de ruim. É chantagem.
A presença de Deus, irmão, não está limitada a um lugar. Eles usam de exclusivismo, né? Diz que lá é a igreja verdadeira. Aí é por isso que causa muito esses medos aí dos irmãos, né? E muitos ministérios criam seus dogmas, né? Causar medo das pessoas. Aí quantas pessoas aprisionaram por conta dos dogmas que esses pastores pilantras colocam e o peso que colocam nas pessoas, né? Eu ouvi uma irmã me falou que conhece uma irmã que está com depressão, passando dificuldade em um ministério herege, onde o pastor só prega sobre prosperidade, ela está com depressão, porque ela não consegue sair de lá, não consegue. Ela sabe que precisa sair, mas não consegue, né? Para você ver o nível que está chegando, né? Mas tudo bem. Aí você diz assim, irmão, mas qual é a maneira errada? Tem gente que sai dos ministérios de forma errada? Tem, e eu vou falar aqui também maneiras erradas de sair de uma congregação, né? Sempre por motivos carnais, sabe, irmão? Por título, sabe? Tem gente que sai da denominação por título, por partidarismo, que ele quer ter título, ele quer mandar, sabe? E isso é a motivação errada. Outros saem por ganância. Eu vou sair daqui porque eu quero abrir minha própria denominação, ou em uma denominação ter algo a mais para me oferecer, por mulher. Tem gente que muda de denominação por mulher ou também por homem. Tipo, tem gente que nas denominações são cristãos carnais, que não são convertidos. Ele está lá às vezes com interesse em alguma irmãzinha ou em algum irmão. E ele vive mudando de denominação em denominação. Eu já conheci gente assim. Isso é motivação totalmente carnal e errada, né? E tem muita gente que tem se aproveitado, né, com as heresias que tem surgido, né? E outro motivo errado de sair de uma denominação é ser um gerador de contenda e rebelde. Tem gente que vive de igreja em igreja fazendo confusão. Aonde ele diz que sai dos ministérios, o problema é os ministérios. Mas aí quando ele chega no outro, ele cria outro problema e outro problema, né? E é um gerador de confusão, onde o problema, na realidade, infelizmente, no final, pode até ter heresia lá, mas o problema está nele. Onde ele vai, o problema vai atrás. Ele vai levando o problema é ele, né? Mas outro motivo errado também é sendo um cristão que só vive atrás de bênção, sabe? Ministério, na segunda-feira ele está numa, na terça no outro, na semana inteira no outro, no domingo no outro, atrás de campanha, atrás de prosperidade, atrás de milagre, atrás de triunfalismo. Então isso é uma motivação totalmente errada. Gente que só vive de igreja em igreja atrás de profecia, atrás de profetado, dentro dessas casas de oração, né? Aí eu vou lá onde tem o profeta tal que ele vai me revelar alguma coisa. É uma motivação totalmente errada. Trata de Jesus como se Jesus fosse remédio de cabeça. Quando ele tem um problema, ele vai procurar com uma denominação, né, para oferecer algo para passar aquela dor de cabeça, né? Então, irmãos, essas são as motivações erradas, né? Mas nós vamos ver aqui os benefícios de congregar em um ministério bíblico. Nós encerramos, tá bom? Os benefícios. Primeiro, os benefícios é a edificação espiritual, tendo um bom entendimento das doutrinas da graça. Porque muitas denominações passam o quê? Fardo religioso. Sabe? As pessoas vivem cheia de fato, cheia de dogma. Tem denominação que os homens não podem usar um short, a mulher não pode se depilar, não pode ter uma TV, não pode sair de casa e ter um lazer. As pessoas vivem uma grande prisão. Uma grande prisão, né? Isso é um dogma que foi colocado pelos pastores. Tem uma denominação aí que as mulheres só podem usar um roupão bem grandão. Onde o pastor disse que as mulheres só podem usar aquele roupão, porque ela é a característica. Um roupão bem grandão, né? Isso é dogma de homem. As pessoas tudo aprisionadas com isso. Tudo aprisionado. A pessoa acha que se não fizer isso é um grande pecado. Causando a prisão. A pessoa sai do mundo, né, com seus problemas e vai para essas denominações e tá aí. Tudo aprisionado por dogma. Então, os benefícios de congregar no lugar bíblico, um ministério bíblico, você vai ter edificação espiritual e ter a doutrina da graça. A graça de Deus, o favor de Deus, né? E não vai deixar toda essa fardo desses dogmas criados por um, né? E outra coisa também é alívio mental. Você não vai mais ser explorado por falso mestre. Eu vou dizer uma coisa, mano. Está dentro dessas denominações hereges, você não tem alívio na sua mente, não. Você sai de casa
para ir para o ministério, quando você senta lá e tá o camarada lá explorando o povo, lhe dando indireta, sabe? Porque até você oferta ele, dá logo a indireta que você deveria ofertar mais, isso causa um certo constrangimento em você e uma perturbação que você vive, né? E congregar em um ministério bíblico dá um alívio mental, vale muito a pena, independente da distância. Tem gente que, qual é a distância para congregar no ministério? Tem que ser perto da minha casa? Não. Paul Washer vai dizer que tem que ser próximo da Bíblia, independente do lugar. Pega um ônibus, 2 ônibus, seja o que for. Quantas vezes você vai, se é uma vez por semana, uma vez por mês, mas vale muito a pena você chegar lá, se sentar e ouvir um culto cristocêntrico com uma pregação bíblica. Aí você sente um alívio mental, né? E é isso, essa mensagem nessa noite, tá bom? Eu termino dizendo isso, procura uma igreja bíblica, um ministério bíblico, independente da distância. E quando você achar, não saia dela. Permaneça lá, porque o negócio está sério. A escassez está grande. E não fique preso a nenhuma denominação, tá bom? Porque quem te chamou foi Cristo. E você não é obrigado a viver no rigor de homens, tá bom? Então que Deus